E aí, galerinha, meu povo, minha porva, bom dia, boa noite, boa tarde, qualquer coisa boa aí pra nós. Não sei que hora que vocês estão vendo essa aula, vamos para mais uma aulinha de biologia, professor Rafael falando. Na última aula nós estávamos falando sobre classificação dos seres vivos, né? Então, aquela aulinha de taxonomia, identificação e tudo mais. E a partir de agora a gente vai começar a estudar assim os seres vivos por agrupamentos. Só que antes da gente entrar ali nos reinos, a gente começa falando aí dos vírus, né? O vírus ele não é bem um ser vivo, não é considerado um ser vivo. Há uma discussão aí na sociedade científica sobre se o vírus deve ou não ser considerado um ser vivo, mas assim, o que tem hoje em dia como acordo é que o vírus não é um ser vivo porque para ser considerado um ser vivo você precisa ter célula. O vírus ele não possui célula. Então, o vírus não é considerado um ser vivo aí, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório, embora ele tenha outras características aí que eu vou estar explicando no decorrer da aula. Então vamos lá. As características gerais aí que os vírus têm, né? Todo vírus tem essa característica. Ele é um parasita intracelular obrigatório. O que seria isso? Ele vai utilizar o sistema enzimático celular para a síntese de elementos especializados que fazem parte da sua estrutura. Como o vírus não tem célula, ele não consegue se reproduzir e ele não consegue metabolizar. Então o que, que ele faz? Ele infecta uma célula e começa a utilizar essa célula para fazer essas funções para ele, de reprodução e de metabólicas, né? Então, por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ele só vai manifestar alguma coisa semelhante à vida se ele estiver parasitando uma célula. Tem esse rolê aí. O genoma dele é constituído por um só tipo de ácido nucleico. Como assim, professor? Me ajuda. Gente, ácido nucleico, DNA e RNA. Nós, seres vivos aqui, nós temos DNA e RNA. Né? O DNA que vai estar ali fazer parte ali do nosso genoma e tudo mais, e o RNA que ele é usado para a síntese de proteínas e enzimas. O vírus não, ele vai ter um ou outro, né? Ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Se ele tem DNA, ele é chamado de adenovírus. Se ele tem RNA, ele é chamado de retrovírus. O genoma dele é constituído por um só tipo de ácido nucleico, a estrutura é polímerica, ele forma um polímero, né? Que é uma estrutura ali mais ou menos, uma estrutura geométrica ali, formada geralmente por proteínas. Ele tem uma pequena dimensão, né, de 10 e 200 nanômetros, então ele é muito, muito, muito pequeno mesmo, bem menor que uma célula, né? E tem uma natureza particulada, né? Ele lembra uma partícula. Por isso que demorou bastante para o pessoal descobrir os vírus. Foi muito difícil para você conseguir visualizar um vírus. Né? Os vírus eles foram sendo descobertos ali nos anos 70. Então demorou bastante. A ciência, se a gente for analisar, existe pouco tempo que a ciência tem um conhecimento aí pleno sobre os vírus. Antigamente ninguém sabia o que era. Especificidade, composição química bem definida, capaz de determinar respostas imunológicas identificáveis, né? Então, a composição química do vírus, ela vai fazer o que? Ela vai fazer com que o nosso corpo ele responda a ela, e aí isso pode ser o que? Isso pode ser identificado. Isso é o que nós chamamos de sintomas, né? Isso está associado ali com as composições químicas que o vírus tem. Os receptores que existem nas células, eles vão reconhecer as proteínas virais e isso aí é um trunfo que o vírus tem até mesmo para estar infectando as células. Isso aí pode fazer com que pode determinar respostas imunológicas que podem ser identificadas. E aí é onde a gente consegue identificar também as doenças e tudo mais. Plasticidade é a possibilidade de o vírus sofrer alterações antigênicas durante sua passagem de um hospedeiro para outro. Exatamente. O vírus ele pode sofrer modificações ou mutações, ele pode se modificar quando ele passa de um hospedeiro para o outro. A gente tem, por exemplo, esse Covid-19 aí. Os Covids que se conheciam até então, as variedades de Covid, eles eram vírus que infectavam animais, todos eles. Entretanto, em algum processo aí de passagem de um hospedeiro para outro, esse vírus ele sofreu alguma mutação, ele pode ter sofrido alguma mutação, e aí ele passou a infectar seres humanos. E aí
né, deu origem a esse novo aí, né, o coronavírus, né, a doença Covid-19. Então, é um exemplo aí que nós estamos passando aí de 2020 para cá, infelizmente. Então, olha só o tamanho dos vírus, como eu estava explicando para vocês. Aqui é uma hemácia, né, um glóbulo vermelho, uma célula sanguínea humana. Aqui vai ser uma bactéria, E. coli, uma bactéria bastante comum, que os pesquisadores usam bastante. E. coli, olha o tamanhozinho da E. coli. Olha o tamanho dos vírus. Esse aqui é vírus também, tá? Esse aqui é um bacteriófago, um vírus que parasita bactéria. E esse aqui é um smallpox vírus, né? Aqueles vírus lá que fazem parte da família da varicela, do sarampo, desses caras aí. Até grandinho, né? Então, olha só. Então, assim, comparado com a célula que está eles, comparado com a célula animal, olha só o tamanho. Isso porque a hemácia nem é uma célula tão grande assim, ó. Então, ele é muito, muito pequeno mesmo, só para vocês terem ideia. Olha só. Menor ainda, ó. Ainda existem esses outros tipos aqui, ó. Os ribossomos bacterianos, ó. Olha o tamanho dele perto. O vírus é quase o tamanho dessa partícula ribossomática aqui. Ribossomos, não sei se vocês lembram, né? Aquela organelazinha ali que auxilia na síntese de proteína, né? Então, ó, que interessante, ó, o poliovírus. Então, morfologia viral. Bom, uma partícula viral, às vezes pode ser chamada de virion também. Ele vai ter um capsômero, que é essa cápsula proteica, por isso a gente fala que ela é polimerizada, ó, olha só o formato geométrico. Então ele tem um capsômero e o ácido nucleico, né? E aí ele vai ter esse capsômero aqui, ele vai ser composto aqui por várias unidades proteicas aqui, ou polímeros de proteína. Esse aqui é um exemplo. E existem os vírus envelopados também, né? Nos vírus envelopados aqui você vai ter o quê? Esse aqui é o núcleo capsídeo. Você vai ter um envelope, aqui o capsídeo de novo, e o núcleo. Então o vírus envelopado ele vai ter esse envelope aqui. Esse envelope aí, muitas vezes ele vai adquirir ele quando ele sai de dentro da célula. E esse envelope aí é o que possibilita ele muitas vezes conseguir entrar na célula sem muitas dificuldades. Porque esses receptores aqui do envelope, eles se assemelham muito aos receptores que ocorrem na membrana celular. Então a membrana celular muitas vezes reconhece isso aqui como sendo parte da membrana, e aí por meio do envelope, esse envelope ele se funde com a membrana celular, e isso faz com que o vírus ele entre tranquilamente. Então é como se ele tivesse disfarçado ali para entrar na célula, entendeu? A grande malandragem é essa aí. Como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele vai ser especializado em parasitar determinados tipos de célula. Então, ele tem todo tipo de recursos para fazer isso. A morfologia viral. Então, o capsídeo, né? Ele é responsável pela proteção e assimetria ali do vírus. Aí o capsômero, ele pode ter formatos helicoidais, isométricas ou complexas. O que isso quer dizer? Helicoidais, esses compridinhos aqui, né, formando ali como se fosse uma hélice. O isométricos, né, que tem aquele formato mais geográfico, que lembra... Geográfico não, geométrico, que ele lembra muito um polígono ali. Então tem esse formatinho aí, geométrico em 3D. E complexo, né, que é o caso do bacteriofago, que ele tem todas essas estruturas aqui. Ele vai ter o capsômero e tem mais essa estrutura aqui que ele usa para conseguir estar injetando o seu ácido nucleico dentro da bactéria. Então, alguns têm estruturas complexas também. Então, existe uma infinita variedade de vírus no planeta, viu? Então, ó, vírus helicoidais, um exemplo. Por que é helicoidal? Porque ele vai formar como se fosse o DNA lá, aquela hélice, só que o DNA é dupla hélice, fazendo esse formato aqui. Esse aqui é o ácido nucleico. E aí o capsômero, a cápsula, ela vai em volta dele aqui, protegendo. Então, um exemplo aqui é o vírus do ebola, olha só. Ele é helicoidal. Essa aqui é uma imagem muito antiga aqui, mas dá para vocês entenderem. Ebola é uma doença terrível lá no continente africano. Terrível mesmo. Olha o vírus isométrico.
Ele tem um formato mais geométrico, né, como eu já havia falado, por isso que ele é chamado de isométrico. Então, olha só, elas se encaixam aqui perfeitamente, bonitinho, né? Você tem um poliedral vírus aqui em forma de poliedro, tem vários outros formatos também, alguns são em formatos de esfera também. E aí é um exemplo aqui do mastodenovírus, olha só. Que interessante esse formato dele aqui. Ah, essa estrutura aqui, professor, provavelmente são receptores aqui que ele usa para conseguir conectar a célula. E os vírus complexos, né, que é o caso aqui do bacteriofago aqui, olha só. Então ele tem uma base, então ele tem umas fibras aqui, também chamadas de cauda. E olha só que interessante, ele tem essa estrutura aqui que ele vai acoplar a membrana celular, entendeu? E aí você vê que o DNA está aqui dentro. Essa aqui é a cabecinha aqui onde está a cápsula. E aí ele vai injetar o seu DNA por aqui, ó. Como se ele desse uma injeção na célula. Então olha só, por isso que é chamado de vírus complexo. Se você pensar um organismo aí que é menor que uma célula, ele ter toda uma estrutura, com toda uma arquitetura dessa daqui, você pensa, meu Deus do céu. Então você vê que ele é especializado mesmo para estar infectando as células. Morfologia dos vírus, né? Então os vírus eles possuem um ácido nucleico, que é o genoma viral, né? As informações genéticas dele ali. Aí o DNA, ele é um DNA de fita simples. Ele pode ter um DNA de fita dupla, né? Que é o DNA clássico, aquele dupla hélice. Ele pode ter um RNA de fita simples e até mesmo um RNA de fita dupla. Então olha só essas variações que ele tem aqui. Isso aqui varia de vírus para vírus. Já o envelope, ele passa a fazer parte de sua estrutura depois que a partícula viral emerge da célula infectada por gemulação. Então ele está dentro da célula aqui, quando ele for emergir, olha só o envelope. Entendeu? O envelope ele é formado por lipídios e proteínas e carboidratos. O envelope, gente, ele é basicamente um pedaço ali da membrana celular, como eu já havia explicado anteriormente. Então esse envelope, quando ele se conecta com outra célula, a célula reconhece aquilo como sendo uma membrana celular e aí ela se funde aquele envelope. E ao se fundir aquele envelope, ela acaba abrindo uma passagem e fazendo com que o vírus entre. Então, é uma estratégia muito interessante aí para ele conseguir infectar as células, né? Ele meio que se disfarça. Então, olha só o envelope viral, bem aqui, e o danado está aqui. Olha só a microscopia eletrônica. Vírus a gente só consegue ver com microscópio eletrônico, tá? É bem difícil mesmo mexer com esse bicho aí. Então, olha só como é que é essa estrutura. Aqui, ó, você está vendo as glicoproteínas? As glicoproteínas elas se encaixam com os receptores da membrana celular, fazendo com que ela reconheça aquilo como sendo outra membrana, e aí elas se conectam, e aí essa membrana, esse envelope, ele acaba sendo anexado à membrana, e aí com isso aqui, ó, a hélice capsídeo ele vai parar todinho dentro da célula, e aí ele não faz esforço nenhum. Lembrando, gente, que o vírus ele não é um ser vivo. Então ele não fica ele não fica nadando aí pelo seu corpo procurando a célula para infectar, não. Ele fica lá parado, ele vai sendo transportado. Uma hora ele acaba encostando ou se chocando ou encontrando uma célula ali que ele consegue infectar e aí é onde ocorre a brincadeira. Então, né, às vezes a gente fala e dá a entender que o vírus ele fica nadando ali dentro do seu corpo. Não, ele está ali, ele fica sendo transportado pela corrente sanguínea, pelas nossas vias metabólicas, até que ele vai parar num lugar onde há células que ele consegue infectar e ali onde vai acontecer o problema. Então, é só as glicoproteínas, ó, o poliedral aqui dentro bonitinho e o envelope, como se fosse um pacotinho de presente. E aí, classificação dos vírus. Natureza do ácido nucleico viral. Então, o vírus de DNA, que tem a fita simples ou fita dupla, né, ele pode ser envelopado ou não envelopado. Nós costumamos chamar esse tipo de vírus aqui de adenovírus. E o vírus de RNA de fita simples ou fita dupla, envelopado ou não envelopado, ele é chamado de retrovírus. Aí nós vamos ter aqui, né?
não envelopados e envelopados. Alguns exemplos que a gente tem aqui, ó, o parvovírus, né, o papovavírus, o adenovírus e o hidrovírus. Então, são vírus que possuem DNA. Todos eles vão ser adenovírus. Outros exemplos aqui que a gente tem aqui é o hepatodNA vírus, o proxvírus e o herpes vírus. É, o da herpes mesmo, esse cara aqui. Olha a cápsula que bonitinha. Então, independente dele ter cápsula ou não, né, o que vai julgar muito a classificação dos vírus é a presença de DNA ou RNA. No caso aqui, os DNA vírus, também chamados de adenovírus. Existem envelopados e não envelopados, tem essa variação. Agora, os RNA vírus, né, que são os retrovírus. Exemplos de não envelopados aqui que a gente vai ter o picornavírus e o helvírus, com RNAzinho aqui, né? E outros envelopados aqui, aí nós vamos ter o togavírus, o rabidovírus, o ortomixovírus, coronavírus, aqui, buniavírus. Lembrando que tá coronavírus aqui, mas ó, esse aqui não é especificamente o da Covid-19. Existem 6, acho que agora 7 tipos de coronavírus. A maioria deles contaminam animais. Eles vão ser idênticos, né? Todos eles vão ser parecidos. Arenavírus, retrovírus e o paramixovírus. Então são exemplos aqui que nós vamos ter também de retrovírus encapsulados. Multiplicação de bacteriofagos. Bacteriofago, lembre-se disso, cai na prova, é o vírus que vai infectar bactérias. Então, esses vírus, quando eles infectam a bactéria, nós vamos ter o que nós chamamos de ciclo lítico e ciclo lisogênico. O que é um ciclo lítico, né? Ele termina com a lise e a morte da célula hospedeira. Então, quando a célula hospedeira está infectada ali com o vírus e a membrana dela vai se romper e ela morre, nós chamamos isso de ciclo lítico. Nesse processo aí que a hospedeira ela rompe a membrana e morre, ela acaba liberando uma quantidade enorme de vírus, né, no meio. E isso leva à contaminação de outras células que estão mais próximas também. Então tem esse probleminha aí. Além dele infectar a célula, ele torna essa célula potencialmente infectante para outras células. Ciclo lisogênico. A célula ela permanece viva. Então no ciclo lisogênico, às vezes o vírus ele infecta a célula ela permanece viva, mas ela fica ali produzindo vários vírus, produzindo e fica liberando eles no meio. E aí esses vírus eles contaminam outras células, elas ficam produzindo vírus e por isso vai aumentando a infecção viral. Ah, mas aí, professor, se a célula não morrer não tem problema? O problema é que quando o vírus infecta a célula, ela para de realizar as funções dela que ela deveria realizar. E aí o que vai acontecer? Ao parar de realizar as funções, ela começa a produzir vírus. Aí você imagina, por exemplo, o vírus da hepatite. O vírus da hepatite, ele está lá, ele infecta uma célula ali no seu fígado, ele infecta um hepatócito. E aí esse hepatócito, ele está num ciclo, vamos supor ali, lisogênico. Qualquer um deles é ruim, ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Porque no ciclo lítico a célula morre. No ciclo lisogênico, ela não morre, mas ela para de exercer a função dela no organismo e continua produzindo mais vírus. E aí essa célula fica lá produzindo vírus e infectando as células que estão próximas dela. E aí, o que vai acontecer? A quantidade de células infectadas vai aumentando exponencialmente. Chega uma hora que parte do seu fígado está comprometida e aí parte do seu fígado não está realizando a função. Aí você vai começar a ter probleminha. Mesma coisa é os caras, mas está com tantos por cento do pulmão comprometido ali na Covid. É porque é o nível de infecção ali que o vírus está exercendo no organismo da pessoa. E aí se você está com X% do pulmão comprometido, você não consegue respirar. Tipo, você está com 30% do pulmão comprometido, é 30% a menos de oxigênio que você vai conseguir mandar para sua corrente sanguínea. E você precisa de oxigênio para viver. Esse é o problema. Estágio ciclo lítico. Então você vai ter aqui a ancoragem, né? O vírus ele ancora ali, ou a dissorção. Aí ele consegue penetrar ali na célula
e aí inicia-se a biossíntese, né? Que aí vai começar a produzir novas versões desse vírus. Depois tem um processo de maturação e depois eles vão ser liberados. Quando eles são liberados, aí é na liberação aqui, liberam uma quantidade gigantesca de vírus e aí eles estouram a célula e aí leva ela à morte. É problemático. Então nós vamos ter aqui a ilustração. Ó, o vírus ele já grudou aqui na célula. Aí olha só, o que eu falei para vocês, ele injeta o seu material genético, seja ele DNA ou RNA. Uma vez que ele está lá dentro, ele vai se ligar ao material genético da célula. Aqui na animação não mostrou. Ele vai se ligar ao material genético da célula. E aí ele vai começar a síntese de novos vírus, né? Novas variáveis aqui do vírus. E aí elas vão passar por um processo de maturação, né? Estão sendo montados aqui como se fosse uma fábrica. E aí eles vão ser liberados, né? Só que nesse processo de liberação, às vezes vai acontecer o seguinte, a célula ela vai morrer, ela vai estourar. Então aqui no ciclo lítico, né? Todo aquele processo que eu expliquei para vocês, o vírus ele vai acoplar aqui, vai injetar o seu material genético, e aí durante esse processo aqui ele vai fazer o quê? Ele vai começar a produzir novas variáveis aqui do vírus, aqui na ilustração aqui embaixo está mostrando muito bem, vou parar de mexer o mouse para vocês verem. Ele vai produzir aí no 4 síntese, né, de novos vírus. Aí depois eles vão passar por um processo de maturação, né, onde eles vão estar prontos aí depois da maturação para serem liberados. Só que quando eles são liberados, eles saem em tão grande quantidade que eles vão destruir a célula de dentro para fora. E esse é o ciclo lítico. A célula morre, tadinha. Pobre célula. Curva de crescimento. Então, olha só, durante a penetração e absorção, fica tudo muito tranquilo. Ó, outra questão interessante. Às vezes você pega doença, aí o pessoal fala assim, você vê muito pessoal falar na televisão assim, mas aí você está contaminado com o vírus, mas você ainda não tem a doença. O vírus, muitas vezes, ele entra no seu corpo, te contamina e fica ali dentro da célula, que nós chamamos de um estado de dormência. Às vezes ele penetra na célula e fica quieto. E com o passar do tempo ele acorda e fala, opa, agora está na hora de fazer bagunça. Então ele penetra aqui, aí durante um certo tempo aqui, quando ele está na biossíntese, está tudo tranquilo, né? Só que aí o que vai acontecer? Depois que ele termina a biossíntese, você vai ter um aumento aqui dos fagos, né, dos vírus, vai aumentar. E aí esses caras aqui eles vão aumentar e aí eles vão ser liberados. Eles vão contaminar outras células, esse ciclo vai se repetindo. E quanto mais isso for acontecendo, maior a quantidade de vírus com o passar do tempo no seu organismo, maior a quantidade de células infectadas e maior a quantidade de células que vão morrer, e cada vez que morre uma célula, ela vai liberar uma quantidade maior de vírus e até que morre, né? Então, o ciclo lisogênico, que é aquele que a célula consegue permanecer viva, né? Então você vai ter aquele mesmo processo, né? É absorção, ele vai conseguir penetrar na célula, bonitinho, chegar lá, penetrar. Vai ter aquela biossíntese, produção de novas, né, variedades virais. Eles vão passar pelo processo de maturação e a liberação. Nesse processo aqui, você vai ter aqui de novo uma excitação, aí vai ter uma replicação desse vírus, depois uma recombinação e a biossíntese aqui no ciclo lisogênico. Então você vê que no lisogênico ele tem um processo um pouco diferente, né? O vírus ele entrou, ele penetrou, aí fez todo esse processo aqui, aí liberou, aí você vai ter uma replicação, uma recombinação e uma excitação. É assim que funciona, entendeu? Esse é o processo. Então depois do 5 aqui da liberação você tem excitação, eles vão sair de boa. Aí a replicação. Então ele vai sendo copiado. Enquanto a célula estiver viva, ela vai continuar fazendo cópias desse vírus, uma vez que ela não morreu. Isso é no processo lisogênico. Então aqui nós temos ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então ele entrou, fez todo aquele processo lá de produzir novas cápsulas virais e liberar elas. No lisogênico, a hora que chega nesse processo aqui, ele se funde com o material genético da célula.
deixando ela ali contaminada. Ela vai replicar esse material genético, dar origem a nova célula, e ali ela vai ficar, né, com esse material genético acoplado ali, com ela. Ela não vai morrer. Esse processo aqui depois a gente vai ver ele em reprodução de bactérias. É o próximo conteúdo aí, reino Monera. Então, ciclo isogênico. Nosso amigão entrou aqui no ciclo lítico, reproduziu, papapá, matou a célula, liberou. No ciclo lisogênico, esse DNA ele vai ser acoplado ao DNA original. Essa célula vai se reproduzir e dar origem a novas células, né, com DNA viral. Problemático. Aí nós temos a transdução especializada. Essa parte aqui de transdução especializada, a gente não vai entrar nesse detalhe, por quê? Eu vou explicar isso aqui para vocês no reino Monera. Se eu explicar isso aqui para vocês agora, vai ficar complexo demais para vocês. Isso aqui está associado muito com a questão de reprodução de bactérias. Então, multiplicação do vírus animal. Quais são as etapas? Você vai ter a dissorção, penetração, até aqui normal, descapacitação, ele vai perder aquela cápsula dele. Aí começa a biossíntese de DNA e RNA, e aí a maturação e liberação. Então, um processo bem parecido ali com o que nós vimos nas bactérias. Então, ele vai chegar aqui, se acoplar a célula, libera aqui, né, penetração do seu material genético. A mesma coisa que quando é o vírus encapsulado, olha que interessante, ele chega, você vê que os receptores se conectam aqui como se fosse uma chavinha, aí a membrana reconhece essa cápsula dele aqui, esse envelope dele, como sendo parte da membrana, e aí se fundem, e aí ela vai entrar aqui e vai liberar o seu material genético nessa bagunça. Você viu que na membrana fica esses receptores aqui, né? Pois é. Os nossos anticorpos que vão combater o vírus, eles vão reconhecer as células infectadas por meio desses receptores que ficam aqui. Ele gruda aqui e fala, oh, essa aqui está infectada. E ele vai e destrói a célula com vírus e tudo. Então, isso aqui também é interessante nesse sentido aí. Mesmo processo aqui, ó. Ele vai chegar, vai ser reconhecido, vai ser absorvido aqui, só que aqui ele foi absorvido como se fosse um processo de fagocitose. Só que uma vez dentro da célula, ele consegue de novo se romper e sair. Então a célula absorveu, ele entrou com a outra membrana aqui de células. Né? Isso aqui a célula faz muito quando ela quer absorver umas partículas sólidas grandes, fagocitose. Isso aqui forma uma espécie de um fagossomos. Só que o vírus ele não vai ficar aqui no fagossomos até os lisossomos virem e destruir ele. Ele vai conseguir sair, porque ele tem a chavinha aqui no seu envelope. E ele sai para o citoplasma e ele vai liberar o seu DNA. E aí é onde o bicho vai pegar. Mais uma ilustraçãozinha aí para vocês verem. Vai chegando aqui, os receptores reconhecem. Aí ele vai injetar essa cápsula viral. E olha só. Quando você tem um envelope, mesmo processo. Aí você fala, ah, mas por que a célula reconhece o vírus e deixa ele entrar e não sei o quê? Você tem que lembrar que o vírus ele foi feito dentro da célula. Uma vez que ele foi produzido dentro da célula, ele vai conseguir penetrar nessa célula. Por isso que o vírus ele vai parasitar tipos específicos de células. Ele não parasita vários tipos de célula, ele parasita um tipo específico de célula, porque é essa célula que deu origem a ele durante todo o processo, que produziu ali tudo, entendeu? Então tem essa questão aí, por isso que ele é reconhecido. O mesmo processo aqui de novo, aí o descapsidante, ele sai e libera o seu material genético. Pra vocês terem ideia, que coisa depois vocês pausem e voltem aí, muito interessante isso aqui para vocês entenderem. A biossíntese de DNA, como é que vai acontecer? Então você tem aqui o papovavírus, e aí a ancoragem e a penetração, aquele mesmo processo. E aí quando ele chega aqui, o material genético consegue chegar até o núcleo, e aí lá no núcleo ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer a transcrição precoce e tradução. Então ele consegue produzir várias cópias por meio da transcrição e tradução. E por meio da tradução ele consegue produzir as cápsulas proteicas, os capsômeros ou capsídeos. E isso vai montar ali, você vai ter um vírus montadinho saindo da célula ali pela liberação.
Então o problema, a célula infectada ela vai produzir mais vírus. Esse é o problema. E eles vão infectar novas células. Mesmo processo aqui. Ó. Ancoragem, decapacitação, ele perde a cápsula, o DNA fica livre. Esse DNA ele chega até o núcleo e aí ele vai ser replicado, o RNA vai ser replicado. Ele vai ser traduzido, tem a tradução. E aí por meio da tradução é que vai surgir os capsômeros. E aí vai liberar os novos vírus. Então tem todo um processo. Quando isso acontece, a célula ela para de exercer sua função. Ela fica por conta só de produzir vírus. É como se ela tivesse sido escravizada pelo vírus. A multiplicação de um retrovírus. O retrovírus é um pouco mais complexo, porque no nosso caso nós temos DNA, o retrovírus tem RNA. Então como é que ele vai conseguir infectar uma célula que tem DNA se ele tem RNA? Aí existe uma grande malandragem aí que o retrovírus desenvolveu ao longo da evolução. Quando ele penetra aqui na célula, sua cápsula e tudo mais, o retrovírus, né, tem um DNA, ele vai liberar o seu RNA viral. Só que ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa, ela foi descoberta, ela é usada em laboratório também até hoje para fazer replicação. A transcriptase reversa, ela consegue reverter esse RNA em um DNA. Então ela transforma esse RNA em um DNA. E aí esse DNA consegue, né, se infiltrar aqui no DNA da célula. E uma vez aqui no DNA da célula, ele vai conseguir controlar a célula e fazer com que ela produza o quê? O RNA e proteína viral. E aí vai ter todo aquele processo de novo. Então ele tem essa malandragem aí com ele. E aí nós vamos ter a liberação. Aí ele já sai com a cápsula. Você vê que a cápsula é como se ele pegasse um pedaço da membrana da célula para ele. Por isso que ele consegue entrar tão facilmente em uma célula saudável. Aí vírus e câncer, né? Essas aqui são as teorias da oncogênese. Lembrando que alguns tipos de câncer podem ser desencadeados por vírus, mas geralmente o câncer não é causado por vírus, tá? Então, o DNA, né, no estado normal, aí protocongênese, e aí ele vai ter o quê? Ao se ligar aqui, você vai ter um gene repressor. Esse gene repressor, protocongênese, ele vai gerar uma disfunção metabólica bem na célula. Então aqui, com a inserção aqui do próximo da oncogênese, esse gene repressor, ele vai tentar reprimir a ação, né? Esse material genético. Só que, com a inserção do vírus no repressor, ele não consegue mais gerar as proteínas. E aí o resultado vai ser o câncer. Então você tem um gene repressor ali que ele vai estar, né, impedindo que essa oncogênese ocorra. Só que aí às vezes você contaminou, o vírus vai lá e se liga ali no gene repressor. E aí ele inativa esse gene repressor. E aí qual que vai ser o resultado desse gene repressor? Ele não vai conseguir reprimir mais o oncogênese, né? Que é o gene aí que vai causar, que vai fazer síntese de RNAs que vão dar origem a proteínas cancerígenas que vão gerar células cancerígenas. E aí o que vai acontecer? Uma vez que o vírus inibe esse gene repressor, a pessoa vai desenvolver câncer. Então não é que o vírus ele vai causar o câncer. Não, o vírus ele atrapalha a ação do gene repressor que vai impedir o oncogênese, né, de agir. E esse oncogênese é que vai ser responsável por gerar proteínas, né, fala proteínas cancerígenas, que vão causar toda uma disfunção na célula e fazer ela se tornar uma célula cancerígena. Isso aqui não é muito importante, né? Só curiosidade. Então, vírus oncogênicos, né? O DNA EB, aí é o herpes vírus e o hepatDNA vírus. Nós vamos ter também com RNA o HTLV ou HTLV2. Aqueles nossos amigos HPVs da vida aí. Então, eles são exemplos de vírus oncogênicos. Antigamente, acreditava-se que não existia nenhuma relação de viroses com câncer. O pessoal começou a estudar e observou que algumas viroses, devido à sua ação, elas podem desencadear câncer no ser humano. É o caso do HPV, né? O HPV na mulher, ele evolui para o câncer de colo uterino. Por isso tem que tomar vacina, tá? Menininhas, jovens. HPV é triste, viu?
E usar preservativo também. Infecções virais latentes e infecções virais lentas. As infecções virais latentes. O vírus ele permanece por longos períodos dentro da célula hospedeira sem produzir infecção. Exemplo, herpes labial e herpes óssea. Herpes labial, né, você tá de boa, aí de vez em quando nasce um negócio na sua boca, né? Então o vírus ele fica lá, quietinho. Às vezes seu sistema imunológico baixa, às vezes você está estressado, às vezes você produziu cortisol demais por causa do estresse. Aí ele surge e começa a produzir infecção. Infecções virais lentas. É o processo patológico que se estende por um longo período de tempo, sendo geralmente fatais. Exemplo, HIV, AIDS. A AIDS ela tem infecção viral lenta, ela demora anos. O cara ele não pega, né, se contamina com HIV, ele não desenvolve AIDS da noite para o dia, ele demora. Depois que ele desenvolve AIDS, ele ainda vai ficar muito tempo ali até a doença ela se tornar fatal. Então, são infecções lentas. Mas temos também os prions. Isso aqui não é muito importante, mas eu vou dar uma pincelada para vocês, né? Só para desencargo de consciência. Os prions, pequenas partículas infecciosas de natureza proteica que residem na inativação por processos que alteram os ácidos nucleicos. Composição química não definidas. Ácidos nucleicos não parecem estar presentes. Com o tempo, eles descobriram os prions. Os prions são o quê? Como se fossem proteínas infectantes. Isso aqui deu uma maior briga na época, porque isso aqui quebra o grande tabu da biologia, né? Que fala que só é possível você ter ácido nucleico por meio de proteína e você ter proteína por meio de ácido nucleico. Seria um ciclo fechado. Mas os prions, curiosamente, eles conseguem se autorreplicar. E então eles conseguem alterar esse processo dos ácidos nucleicos. Então ele é uma proteína que contamina. A gente acha prions em plantas, tem alguns prions em animais, mas é muito raro. E um caso raro aí de prion, que foi descoberto aí na África, mas ele estava associado a canibalismo. Então fiquem tranquilos, por hora não existem prions que causam doenças mais significativas aí para a humanidade. Mas eles existem. O viroides, né? É um segmento de RNA de fita simples, extremamente diminutos, circulantes, patogênicos para plantas, similares aos vírus de RNA, mas desprovido de cápsula. Então o viroide é só o RNA ali. O vírus, vocês lembram que ele tinha cápsula, alguns tinham os envelopes, tinham capsômetro e tudo mais. O viroide não, é só a partícula de RNA e ele vai causar doenças em plantas. Então, tranquilão aí pra gente. Olha o viroide aqui. Essas linhas aqui, viu? Isso aqui é RNA. Você olha assim e fala, ai que sem graça, mas isso aí causa um estrago na planta, tadinha. E o virozoide. São elementos constituídos de RNA de fita simples associados a doenças de plantas. Geralmente é planta. Que difere dos viroides por... Ele vai ter multiplicação e ele vai precisar de um vírus auxiliar. Então o virozoide ele vai ocorrer ali se tiver um vírus auxiliando ele. E o genoma dele ele está encapsidado em uma estrutura proteica. Então ele vai ter uma estruturazinha proteica. O virozoide é como se fosse um vírus ali incompleto. Uma coisa, identificação de vírus, né? A gente faz muito isolamento e cultivo e identificação de vírus com cultivo de bacteriofagos. Então eles colocam uma placa lá de PETs, colocam as bactérias, e aí eles contaminam essas bactérias com um bacteriofago, e aí eles usam isso aí para identificar qual é o tipo de vírus. Eles também fazem isso com culturas de células animais, vegetais, até células humanas, né? Outra forma de cultivo de vírus que a gente pode fazer também de animais é você contaminar o animal com vírus. É um processo aí que eles usam também. Outro exemplo aqui, isolamento e cultivo em ovos embrionados. Então pega o ovinho da galinha, né? E aí você faz a inoculação ali. E aí por meio dessa inoculação ali, eles conseguem, né, fazer a identificação e o cultivo do vírus. Esse processo aqui também é usado para fazer vacinas, fazer vários tipos de vacinas. Antigamente eles usavam tecido animal, hoje eles usam muitos ovos. Por isso que quem é alérgico a ovo não pode tomar alguns tipos de vacina, porque elas são produzidas dessa forma aqui, ó. Então vai ter traços de albumina nessas vacinas. Se a pessoa for alérgica, não pode nem comer o ovo.
Aí você injeta a albumina ali no sangue da pessoa, meu Deus do céu, aí mata, né? E aí os cultivos celulares, né? Você faz um tecido, vamos supor que é um vírus que infecta o sangue, aí você faz uma cultura de tecido sanguíneo. Deixa ali de boa e aí você vai e contamina isso daí com um vírus. E aí você consegue identificar e estudar ele também, né? Estudar ele in vitro. Só que tem que tomar cuidado o seguinte, mas eu tenho uma doença que ela só infecta seres humanos. Aí eu vou lá e vou infectar um ser humano para estudar. Não, isso aí pode não. A gente não está mais na Segunda Guerra Mundial lá, os nazistas, não. O que eu faço? Eu faço cultivo de células humanas. E aí eu uso isso daí, entendeu? Então, tem todo um estudo aí que eles querem fazer isso aqui para fazer também com cosméticos. Porque antigamente teve aquele negócio lá de testar cosmético animal, dos cachorrinhos. Aí eles estão desenvolvendo isso aqui para fazer com cosméticos, para não precisar mais usar animal em pesquisa científica, né? Então, o ser humano está evoluindo, graças a Deus. Efeitos citopáticos, né? A monocamada celular de camundongos não infectados. Aqui, ó, quando eles infectam o camundongo, né? Esse aqui é o que não foi infectado. Células de camundongos 24 horas após a infecção viral, que é o que foi infectado. Então, eles infectam o animal e observam a célula para identificar o vírus, para ver a ação do vírus. Olha, tadinho do bichinho. Morreu, ó. Tinha um monte de célula aqui. Cadê? Morreu tudo. Em compensação, tem essas células deformadas aqui que foram infectadas, perderam a sua função, né? Agora elas só produzem vírus. E como elas perdem a função, você vê que a sua morfologia também foi alterada. Aí a gente tem na microscopia, né? Você pode usar o microscópio eletrônico ou o microscópio óptico também. Aí, no caso, no microscópio óptico você não enxerga o vírus, mas você consegue identificar pelo comportamento da célula que está infectada. Isso é muito interessante de se fazer. Eu lembro que a gente fazia muito isso aí em laboratório, de você observar a célula de tumor cancerígeno, observar a amostra de sangue com chagas. Então a célula, quando ela está com algum patógeno, ela se modifica bastante, o núcleo muda, a morfologia, a estrutura, a membrana, é interessante pra caramba. Identificação viral, método sorológico, hemaglutinação. Então o método sorológico é você identificar o soro. Quando você é infectado com o vírus, o seu corpo ele tenta combater o vírus. Lembrando que não existe remédio que cura uma doença, uma virose. Então ele tenta combater o vírus e aí o seu corpo ele produz o soro. E aí a gente tem o método sorológico, né? Se tem a presença daquele soro ali, então a gente usa para identificar. Então olha só que interessante. Identificação viral, métodos sorológicos, imunofluorescência. Sim. Às vezes você usa uma substância, uma substância química, no caso aqui um anticorpo conjugado com fluorescência. E aí esse anticorpo ele se liga ali a proteína viral e aí por meio da imunofluorescência a gente consegue observar a ocorrência desse vírus ou não. É igual quando você usa contraste lá para fazer o exame. No caso aqui o anticorpo ele vai ser cultivado com a substância fluorescente, aí ele fica fluorescente. Quando você injeta ele ali no indivíduo, o que o anticorpo vai fazer? Ele vai fazer o que todo anticorpo faz, ele vai atacar o patógeno, né, o vírus. E aí ao se ligar ali a proteína, você consegue identificar onde é que está o vírus, onde é que é a maior área de ação dele e o que ele está fazendo. Então isso aqui funciona demais a conta. Método sorológico de imunoensaios enzimáticos, né? Você usar ali os imunoensaios com enzimas para identificar o vírus, né? Então você tem um anticorpo específico, o antígeno, né? Que é a proteína viral. E aí você vai ter um pocinho ali com plástico, né? Tipo isso daqui. Aí ao adicionar os dois, o que vai acontecer? Você vai ter uma produção de enzimas de anticorpos. As enzimas de anticorpo ali é o que vão permitir o anticorpo atacar o antígeno e destruir ele. E ali você vai ter as enzimas de substrato. O produto final ele vai ser colorido. Então tem todo um tratamento. Esses testes aqui eles fazem já com muitas doenças. E ele é um teste que ele é rápido. Eles pegam lá a amostra ali do soro ali e pinga, mudou de cor, opa, tem vírus, está infectado. É assim que funciona. Identificação viral, método sorológico de fixação do complemento.
Então também tem um método de você fazer a fixação. Então você vai ter aqui a hemácia, a hemosilina e o complemento. Esse complemento aqui ele vai se ligar à proteína. E aí vocês vão ver que essa complementação aí ela vai provocar essa lise da célula. E aí por meio da lise, né, se tiver ocorrência do vírus ali, quando a hemolisina se ligar e o complemento se ligar, ele vai ativar a hemolisina e ela vai fazer com que a célula ela estoure, ela tenha uma lise. E aí por meio disso aí você consegue identificar a presença, né, do vírus. Identificação viral, métodos moleculares por PCR, né, que é o polimerase TAC, é você pegar ali o material genético, né, e conseguir multiplicar ele em laboratório ali por meio do PCR e por meio disso aqui você conseguir identificar pelo material genético. Agora, doenças virais a gente não vai falar, é muita coisa, a gente vai falar de doenças virais na próxima aula, ok? Então fiquem tranquilos aí, fiquem com Deus, estudem, né? Amém, salam aleikum aí para todo mundo.